Às vezes é a família que tá te adoecendo, eu sei bem como é que é. Como que um ambiente pode te atrapalhar? Ou como um ambiente pode te ajudar a chegar onde você quer chegar? Sou a Bruna Salmin, sou hipnoterapeuta, passei em 7º lugar no concurso do Tribunal de Justiça, então entendo bastante de competição, bastante de disciplina, e principalmente de ambiência. Eu abri mão do meu concurso público para poder me dedicar à saúde emocional, porque foi o que mais fez sentido nesse trajeto. E eu quero te ajudar a tirar esses bloqueios na tua cabeça, que às vezes está te impedindo de chegar lá onde você gostaria. Então, siga para mais dicas, para mais orientações. Já clica aqui no botão compartilhar, se inscreve no canal e eu vou trazer bastante dicas para você poder destravar a tua cabeça, você abrir, expandir, você conseguir enxergar as coisas de uma forma diferente e você poder chegar no resultado que você gostaria. Legal? E o assunto hoje é ambiente. Como que um ambiente pode nos ajudar ou nos atrapalhar, né? Bom, ambiente é onde a gente, é todo lugar que a gente frequenta, é todo lugar, seja físico, seja digital, seja mental, né? A gente perambula por vários lugares dentro da nossa cabeça, né? E se a gente perambula em lugares doentios, é essa energia que a gente vai alimentar dentro da gente, né? O que acontece? Vocês já devem ter ouvido naquela frase que é: nós somos a média das 5 pessoas com quem a gente mais convive. E isso é muito real. Por que é muito real? Porque a gente vai modulando o comportamento das pessoas, primeiro pra gente pertencer. Essa aqui é a minha cachorrinha e provavelmente ela vai participar de alguns vídeos, porque onde eu tô, ela tá também. Por que o ambiente é tão importante? Porque o ambiente vai modular o nosso comportamento. Você já percebeu que quando você começa a conviver com determinados tipos de pessoas que se comportam ou falam de algum jeito, a hora que você percebe você está fazendo igual? Porque a gente tende a repetir padrão, a gente tende a copiar, a gente tende a fazer igual. Primeiro porque a gente tem uma necessidade de pertencer àquele grupo. Então a gente vai fazendo para se sentir pertencente, principalmente quando você não tem consciência de quem você é, você não tem uma firmeza da sua personalidade e do tipo de pessoa que você é. Então, se você está num ambiente que as pessoas têm bons hábitos, que as pessoas têm pensamentos saudáveis, que as pessoas têm uma energia e uma dedicação pessoal para coisas semelhantes às quais você também quer, né, as suas também, naturalmente você vai ter os mesmos comportamentos e você vai alcançar um resultado muito mais rápido, né? Porque você não tá precisando gastar energia para ter um tipo de comportamento para alcançar um resultado que você gostaria. Eu vou explicar. Por exemplo, quando eu estava estudando para concurso público, o que eu sabia muito bem? Sobre ambiência, sobre disciplina, sobre sono, alimentação e foco. São as coisas mais importantes para quem quer passar no concurso público, né? Então, o que eu fazia? Eu convivia com pessoas que estavam querendo passar em concursos tanto quanto eu. E em concursos tão difíceis quanto o que eu queria, se não mais difíceis. Por quê? Porque o comportamento daquelas pessoas vai me estimular a fazer a mesma coisa porque funciona, né? E aí você vai ver as pessoas que chegaram onde você gostaria de chegar estão fazendo a mesma coisa. E o que você precisa fazer? A mesma coisa. Só que se você está num ambiente em que as pessoas não estão fazendo aquilo, por exemplo, você é estudante de concurso, mas você está num ambiente em que a pessoa é sedentária, a pessoa não tem ela é deprimida, ela tem uns pensamentos meio autodestrutivos. Você concorda que para que você consiga se trilhar o seu caminho, você vai ter que ter muito mais energia para não se deixar levar por essa energia negativa? Então, a gente se colocar nos ambientes corretos ajuda a gente a alavancar resultados, a aumentar a chance dos nossos resultados e nos aproximar mais, diminuir a distância entre onde você está e onde você quer chegar. Por isso que o ambiente é tão importante. É a gente saber onde a gente quer chegar e nos colocar em ambientes em que as pessoas estejam fazendo as mesmas coisas, né? O nosso cérebro tem uma tendência a economizar energia. E olha que interessante. Isso é biológico, tá? Pensando ancestralmente, né? A gente precisava economizar energia para que, numa ocasião
de caça, né? Ou numa ocasião de luta e fuga, eu tenho energia suficiente para poder fugir, para poder lutar, para poder me defender. Então, a gente ainda permanece nessa programação instintiva. Então, se a gente está fazendo uma coisa que é nova, que a gente desconhece, que não está no nosso hábito, a gente vai gastar menos energia, a gente vai gastar mais energia. E o que o nosso cérebro vai fazer? Tende a ter preguiça de fazer. Por isso que a gente tem preguiça de fazer. Porque a gente não está habituado, a gente não está no ambiente certo, a gente não está... a gente está precisando armazenar energia, porque o nosso cérebro ainda permanece nessa programação. Então, por isso que quando a gente está inserido no ambiente correto, com as pessoas corretas, com o foco onde você quer chegar, a gente gasta menos energia, porque a gente só tá indo no flow, sabe? Quando a gente fala, fui no flow, nem percebi, eu tava fazendo igual as pessoas. Tem um exemplo muito interessante que, bom, eu faço crossfit, pra quem me conhece sabe que eu faço crossfit há um tempo. E tem uma história que rola, né, pra quem faz crossfit, é assim, tinha um pessoal que tava numa loja, e aí começou a ver um pessoal que tava correndo, né? E aí o pessoal correndo, e aí o pessoal saiu da loja e começou a correr junto com esse pessoal de fora que tava correndo. Não perguntou por quê, nem nada, simplesmente saiu correndo. E aí quando foram ver, essas pessoas que estavam correndo na rua porque estavam fazendo treino de crossfit. E isso é real, esse exemplo, não tô inventando de lugar nenhum, né? Da mesma forma, tem um outro exemplo também, de uma mulher que toda vez que ela ia assar frango, ela cortava o frango no meio. E ela fazia, e perguntou pra ela, por que você corta o frango no meio quando você vai assar? Aí ela falava, não sei, porque minha mãe fazia. Eu fui perguntar pra mãe, por que você corta o frango no meio quando você vai assar o frango? Eu não sei, vou fazer isso, faço isso porque minha avó fazia. E aí foi perguntar pra avó. Não, eu corto o frango no meio porque não cabia no forno. Só que vocês percebem? Você tá fazendo uma coisa porque o outro tá fazendo e você nem sabe se isso é aplicável a você. É preciso ter consciência dos seus comportamentos, né? Onde você está inserido, quais as pessoas com as quais você divide, compartilha as suas ideias, os seus planos, os seus projetos. Essas pessoas estão na mesma frequência, estão com os mesmos objetivos que você. Nem todo mundo vai entender onde você quer chegar. Por isso que é importante você estar nos ambientes corretos. Então, ter muita consciência do ambiente onde você está, ter muita consciência sobre quais comportamentos você está tendo, por influência de quem. E mais importante do que isso é você cortar. E aqui vem uma parte muito complicada, porque quase sempre esses ambientes são familiares, são de amigos de longo prazo, que você tem uma dificuldade de romper, né? E quando eu falo romper, não é você não ligar, você brigar, não é nesse sentido, é no sentido de romper a frequência com que você vai se encontrar com essas pessoas, né? Você precisa focar onde você quer chegar, e para isso é preciso sim esse romper, essa libertação emocional. E é aqui que eu trabalho com vários pacientes dentro do consultório, né? Como hipnoterapeuta, trabalhando a independência emocional. Se a gente não trabalha muito bem essa independência emocional, a gente vai replicar isso em muitos aspectos da nossa vida. E isso reflete diretamente quando fala de você deixar um ambiente, né? Eu dependo desse ambiente para ficar feliz, para me sentir pertencente, eu dependo desse ambiente para que eu consiga fazer tal coisa e tal coisa. Mas imagina se você se colocar nos ambientes corretos. Você pode substituir sua dependência, né? Mas o mais importante, trabalhar o que faz com que você permaneça nesses ambientes que estão te adoecendo. Identificar quais são esses ambientes, identificar quais são seus comportamentos que não estão contribuindo para que você chegue onde você quer chegar e romper, mudar o ambiente. Cortar alguns ambientes que não estão contribuindo, tá fazendo você gastar energia à toa. Por isso que você não tem energia para estudar. Porque você tá gastando muita energia tentando modular o seu comportamento. Sendo que se você estivesse no ambiente correto, com as pessoas corretas, que estão lá, querendo chegar onde você quer chegar, acontecia de alguns pacientes passarem pelo processo de hipnoterapia, ter uma experiência incrível, que realmente você consegue ter uma experiência muito transformadora. E pouco tempo depois a pessoa retornava e falava, poxa, voltou, né? E eu deixava escapar uma coisinha que quando eu
me dei conta, eu comecei a retrabalhar com os meus pacientes. É essa consciência do ambiente. Pensa só, você é uma maçã. Pensa só, você é uma maçã. E você é uma maçã que está dentro de um formigueiro. Uma formigueira, as formiguinhas estão ali comendo um pedacinho de você, né? Pensando que você é uma maçã. E aí vem alguém, uma pessoa, para comer essa maçã, vê essa maçã aí e fala, poxa, eu vou dar uma recuperada, tô com fome, vou pegar essa maçã aqui, né? Vou cuidar dessa maçã. E pega essa maçã e limpa, deixa ela certinha. Só que em vez da pessoa colocar essa maçã na geladeira ou no lugar apropriado, volta pro formigueiro. O que acontece? Ela volta a ficar machucada de novo. Então, o que estava acontecendo com alguns dos meus pacientes era isso. Eles estavam passando pelo processo de hipnoterapia e uma coisinha que faltava eu ajustar no meu processo era ambiente. Ambiente. Tem pessoas que passam por processo de hipnoterapia para tratar, por exemplo, a dependência emocional. Só que ela está num ambiente em que alimenta a dependência dela. Com pessoas que diminuem a capacidade dela de conseguir alguma coisa, na companhia de pessoas que diminuem a qualidade daquilo que ela faz com que ela se sinta inferior, faz com que ela se sinta pequena, faz com que tudo que ela faça seja errado do ponto de vista dessas pessoas. Para quê? Para que ela permaneça nessa dependência, porque essa outra pessoa também necessita estar nesse papel. É um jogo de dependência e codependência. Então, é preciso ter consciência desse ambiente, como ele está te adoecendo também. Então, a gente consegue olhar vários aspectos do ambiente, como que o ambiente interfere para sua saúde emocional. Às vezes você também não está conseguindo chegar no resultado que você quer, porque precisa desse ajuste. Você está num ambiente em que as pessoas estão te diminuindo, estão tirando de você a ideia da capacidade que você tem para você chegar onde você gostaria. E aí você fica nessa relação de dependência. Eu dependo do que o outro fala para eu conseguir, eu dependo do que o outro faz para eu conseguir fazer, eu dependo do outro para me desenvolver. Quando na verdade você só depende de você mesmo. Só que o outro não vai deixar você ver isso. E até que você tenha consciência disso, você vai permanecer nesse ambiente e você não vai conseguir desenvolver. Então, eu queria trazer para você essa ideia hoje de como o ambiente pode te levar muito mais para frente ou como o ambiente pode te puxar para baixo. É você ter consciência de como é o ambiente que você está frequentando. Como é esse ambiente para você? Você já parou para pensar? A hora que acabar esse vídeo aqui, a gente já está encerrando. Faça uma lista de quais ambientes você tem frequentado. Como é a sua rotina, né? Então, atividade física, onde é esse lugar, com quais pessoas você conversa. Às vezes não é nem o lugar, às vezes são as pessoas, muda as pessoas com quem você tem se relacionado, né? Procure estar em ambientes em que as pessoas estão onde você gostaria de estar, ou tenha a saúde emocional que você gostaria de ter. Pessoas confiantes, pessoas seguras. Se você está num ambiente de medo, se você está num ambiente de perigo, só de tragédia, só de coisas ruins, é isso que você vai alimentar em você e é assim que você vai se comportar, né? Com medo, nessa frequência, nessa energia. E aí anota esses lugares e faça uma reflexão. Como esses lugares estão me ajudando? Estão me ajudando para bem? Estão me ajudando para o mal? Eu consigo sair desses ambientes? Ou eu só preciso mudar as pessoas com as quais eu venho me relacionando nesses ambientes? Né? E depois é um próximo passo. Se você está com dificuldade de sair desse ambiente, o que acontece, o que você sente que te dificulta de mudar desse ambiente. E aí eu vou mais fundo. Aqui nem todo mundo consegue acessar, mas eu vou te dar a chance de você fuçar aí dentro de você. O que você ganha permanecendo nesse ambiente? Qual é o benefício de permanecer nessa situação? Tem pessoas que permanecem numa relação de dependência porque lá dentro ela pensa, pelo menos eu não preciso fazer essa parte, tem a outra pessoa que faz por mim. Eu não preciso me responsabilizar porque a outra pessoa tá fazendo por mim. Aí você não tem sua autonomia. Sempre tem um jogo de perda e ganho, tá? Então faça essa reflexão, traz para você, é um exercício aqui para você se desenvolver, para você melhorar, para você alcançar o resultado que você gostaria. Legal? Anote, faça o seu exercício, comente aqui o que você sentiu. Isso aqui é
um quadro que eu vou trazer para vocês que chama Mudança pelo Sentir. Então eu gostaria de saber o que você sentiu ouvindo tudo que eu trouxe hoje, quais os ambientes, o que você sentiu em pensar, só de imaginar sair desses ambientes que você já identificou que estão te puxando para baixo. O que você sentiu imaginar se posicionar diante de alguém da sua família. Às vezes é a família que está te adoecendo, eu sei bem como é que é. Então repense, reflita, faça o seu exercício e depois vem me contar como é que foi para você, como que você se sentiu. Aposto que mexeu com você tudo isso que eu falei aí, tá bom? E não se esqueça, curta esse vídeo, ajuda a atingir mais pessoas que podem estar passando pelas mesmas dificuldades que você, compartilha e deixe seu comentário aqui mais uma vez, como que você se sentiu assistindo esse vídeo. Até a próxima!